E aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje o nosso curso preparatório de língua inglesa para a prova do Colégio Naval. E hoje nós trabalharemos o primeiro conteúdo previsto no edital dessa instituição. Nós falaremos sobre os dois tipos básicos de substantivos que nós temos na língua inglesa. Para iniciar o nosso trabalho, eu quero apenas refrescar sua memória. Eu quero fazer com que você lembre que a palavra substantivo em inglês é representada pelo vocábulo noun. Então, sempre que você daqui para frente encontrar essa palavrinha, eu quero que você automaticamente associe a ideia de substantivo, tá? Então, nós vamos falar sobre substantivos contáveis, em inglês countable nouns, e substantivos incontáveis, em inglês uncountable nouns. É muito comum as provas de escolas militares trabalharem esses dois conceitos de substantivo na língua inglesa. Na língua portuguesa, a gente não se preocupa muito em classificar o substantivo como sendo contável ou incontável, porém na língua inglesa isso é um tópico recorrente sim. Por isso é importante você, de uma vez por todas, saber estabelecer a diferença entre o que é um substantivo contável, countable, e o que é um substantivo incontável, uncountable. Eu vou começar definindo o que são os countable nouns, ou substantivo contável. Preste muita atenção para que daqui a pouquinho você consiga estabelecer a diferença entre contável e incontável no cenário da língua inglesa. Gente, substantivo contável é todo aquele que eu posso quantificar de forma direta, ou seja, eu não preciso de nenhum instrumento ou ferramenta para efetuar essa contagem. Eu posso simplesmente olhar para o substantivo em questão e fazer uma contagem ou uma quantificação direta. E essa quantificação direta eu posso perfeitamente expressar por unidades. Então vamos a um exemplo para ilustrar na prática o que é um substantivo contável. Vamos imaginar que eu chego em um estacionamento, tá? E me deparo com uma certa quantidade de carros ali estacionados. E eu quero saber quantos carros estão parados no estacionamento naquele momento. Eu posso perfeitamente efetuar essa contagem de maneira direta, não posso? Eu posso simplesmente ir percorrendo os espaços do estacionamento e ir dizendo 1 carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. Essa contagem, essa quantificação, ela é feita de maneira direta. Repito, eu não preciso de nenhum instrumento especial, eu não preciso de nenhuma ferramenta específica para poder realizar essa contagem. Pois bem, nós estamos diante de um substantivo que pode ser, sim, claramente considerado contável na língua inglesa. O substantivo car é um exemplo de substantivo contável. Vamos adiante. Vamos imaginar que eu queira agora quantificar o número de alunos assistindo aula. Eu entro numa determinada sala e eu posso sim efetuar essa contagem de maneira direta. 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos. Isso significa que o substantivo aluno, em inglês student, é um exemplo, mais um, de substantivo o quê? Contável. Um último exemplo, só para fixar de vez esse conceito. Eu posso quantificar de forma direta o número de livros em uma biblioteca? Claro que eu posso. Vai me dar trabalho, mas eu posso perfeitamente fazer essa contagem de maneira direta. 1 livro, 2 livros, 3 livros. Isso significa dizer que o substantivo car, o substantivo student e o substantivo book são exemplos clássicos do que nós chamamos na língua inglesa de countable nouns, ou substantivos contáveis. Pela última vez, são aqueles que podem ser quantificados de forma direta, sem que eu precise de nenhum instrumento especial para realizar, para efetuar essa contagem, tá? Bom, uma vez que você tenha compreendido o conceito de substantivo contável, eu preciso fazer apenas mais 2 observações. A primeira, os substantivos contáveis, eles podem ter 2 formas. Raciocinem. Eu posso ver um substantivo contável se apresentando no singular, se eu tiver apenas uma unidade daquele substantivo, ou eu posso perfeitamente me deparar
com a forma dele no plural. Se eu tiver 2 ou mais representantes daquele substantivo, eu vou trabalhar com esse substantivo flexionado para o plural. Então, one boy, um garoto. Two boys. Isso é importante porque mais tarde nós veremos que uma das estratégias que pode sim ser utilizada para que você reconheça um substantivo contável é detectar se ele se apresenta na questão no plural, porque se ele se apresentar no plural, ele é claramente um substantivo countable, um substantivo contável. Daqui a pouquinho a gente vai ver que substantivo incontável não pode ultrapassar a barreira de uma unidade. Em outras palavras, permanece sempre no singular, apresenta uma única forma, sem o S, sem plural, tudo bem? A segunda observação pertinente a respeito desse conteúdo, ou seja, nós estamos falando agora dos substantivos contáveis, é que eles podem sim vir acompanhados por verbos ou no singular ou no plural. Naturalmente, nós chegamos a essa conclusão. Se o substantivo contável ele se apresenta ou ele pode se apresentar em duas formas, singular ou plural, é natural que o verbo que o acompanhe venha ou no singular ou no plural. Então, olha só. The tree, partindo do princípio de que árvore é um substantivo contável. Eu posso perfeitamente quantificar o número de árvores em um determinado terreno, ok? Então, the tree is old. A árvore é velha. Is, verbo to be, is old. Então, por que eu utilizei o singular? Claro, Daniel, porque o substantivo que funciona como sujeito da oração também é singular. Agora, se eu transportar esse substantivo para o plural, the trees are old. As árvores são velhas. Então, repito, naturalmente, eu terei que promover uma mudança no verbo, ou seja, eu preciso fazer com que o verbo se apresente agora na sua forma do plural. Creio eu que você não deva ter sentido muita dificuldade com o substantivo contável, com o conceito desse substantivo na gramática da língua inglesa. O desafio maior é você agora entender o conceito de substantivo uncountable, substantivo incontável. Então preste muita atenção. Substantivo incontável é aquele substantivo que, duas situações possíveis. Então, a partir de agora, nós temos duas realidades a serem analisadas. Primeira, ou eu estou diante de um substantivo impossível de ser quantificado por ele ser abstrato. Então, vamos dar uma paradinha para a gente entender essa primeira dimensão do que eu estou explicando, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, nos substantivos amor, ódio, coragem, que são substantivos claramente abstratos na língua portuguesa, certo? Se você transportar esses substantivos para o inglês, você vai se deparar com a classificação incontável. Você vai considerá-los assim. Você vai dizer que eles não podem ser quantificados. Não, Daniel, claro que não. Eu não posso quantificar o número de amores que eu tive. Eu não tive um certo número de amores. Eu tive pessoas que eu amei, é diferente, mas amores ninguém quantifica. Se a gente pode quantificar amor, por que a gente não pode quantificar ódio? Ódio é um exemplo de um substantivo abstrato que, da mesma forma que o amor, o seu antônimo, o seu oposto, também não pode ser quantificado. Então, amor, ódio, coragem, esperança, fé, substantivos abstratos de uma maneira geral, eles não são passíveis de quantificação. Em outras palavras, eu não posso contá-los, ok? Então, essa é a primeira situação a ser levada em consideração quando nós estivermos trabalhando com substantivos incontáveis. Mas espera aí que tem uma outra situação. Qual é, Daniel? Eu também posso considerar substantivos incontáveis aqueles que só podem ser quantificados de maneira indireta. Então, essa segunda parte da explicação requer muito cuidado. Preste muita atenção. Existem alguns substantivos em inglês, tá? Que eles podem até ser quantificados. Só que para fazer essa contagem, você vai precisar de um artifício, você vai precisar de um subterfúgio, você vai precisar de uma estratégia específica para realizar essa contagem. Quando isso acontecer, não hesite em classificar esse substantivo como incontável. Mas espera aí, Daniel, se eu posso quantificá-los,
por que eu não posso chamar de substantivo contável? Porque na prática você não está quantificando o substantivo, você está quantificando aquela unidade que você empregou para realizar a contagem. Posso dar um exemplo? Leite. Assim como todos os líquidos, tá? Vamos pensar no substantivo milk, em inglês, M-I-L-K, leite, ok? Leite é um exemplo de substantivo incontável. Eu não posso realizar uma contagem direta do substantivo leite. Eu não posso chegar e dizer 1 leite, 2 leites, 3 leites, não. Mas eu posso perfeitamente quantificar esse substantivo de maneira indireta. Ou seja, eu posso contar o número de litros de leite, eu posso contar as caixas de leite, eu posso contar as latas de leite, eu posso contar os copos de leite, mas observem, nesse contexto eu não estou quantificando diretamente o leite, eu estou quantificando indiretamente, passando primeiro por uma unidade de mensuração, litros, mililitros, ou então por um recipiente onde o leite está acomodado, uma caixa, um saco, um copo, uma garrafa, ficou claro? Então, substantivos incontáveis são aqueles que ou não podem ser quantificados de jeito nenhum, por serem abstratos, ou podem até ser quantificados, porém de maneira indireta, tá? Então é como se você estivesse quantificando os litros e não o leite. Deu para entender? Por essa razão, eu vou dizer que milk, leite, water, água, juice, suco, coffee, café, são exemplos, todos os líquidos serão, tá? Exemplos de substantivos incontáveis, tudo bem? Agora vamos tentar entender de uma forma mais detalhada que outros substantivos poderiam ser enquadrados nesse perfil. Eu trouxe aqui uma tabela que reúne algumas categorias que podem ajudar você a memorizar os chamados substantivos incontáveis. Então vamos lá. Ideias abstratas, acabamos de discutir algumas, tá? Amor, beleza, music. Aí um aluno numa turma presencial disse, peraí, professor, music é um substantivo incontável? Eu disse, é sim, mas eu não posso contar quantas músicas eu tenho no meu celular, não. Você pode quantificar o número de canções. Music é a melodia, e a melodia, ela não é passível de quantificação. Ficou claro? Ok? Então, love, amor, beauty, beleza, music, são exemplos de substantivos incontáveis por representarem ideias abstratas. Alimentos, bread, pão, fish, peixe, meat, carne. Então, fish, quando eu estiver fazendo referência ao alimento, tá? A carne do peixe. Então, pão, peixe, carne também são exemplos de substantivos incontáveis. Aliás, bread é sempre um problema para os alunos entenderem por quê. Porque a gente tem o conceito claro de que pão é um substantivo contável. Você pode chegar na padaria e dizer, por favor, me dê 2 pães, me dê 3 pães, ok? Só que para eles, bread é o conjunto dos ingredientes que, uma vez levados ao forno, se transformam naquela massa que nós chamamos de pão. Então, bread é um substantivo claramente incontável em inglês. Fique alerta, tá? Líquidos, já tinha mencionado alguns, water, água, milk, leite, coffee, café. Gases também não são passíveis de quantificação direta. Então, air, o ar que nós respiramos, smoke, a fumaça que sai de uma queimada, fog, a neblina que é muito comum na cidade de Londres, são exemplos de substantivos incontáveis. Materiais em geral, wood, madeira, glass, vidro, paper, cuidado com a palavra paper. Quando você estiver fazendo referência ao papel, aquela substância que tem como matéria-prima celulose, é o substantivo incontável, tudo bem? Porém, a palavra paper, ela tem outras possibilidades de aplicação na língua inglesa. Por exemplo, artigos científicos, aqueles que são entregues na universidade como trabalho de pesquisa, eles são chamados de paper, ok? Então, nesse caso, eu posso dizer, esse semestre eu tive que produzir 2 papers, 2 artigos. Então, nesse caso, paper não tem nada a ver com esse substantivo que designa o material, repito, que tem como matéria-prima a celulose, tá? Atenção, existem alguns substantivos que merecem todo o cuidado do mundo. Por quê? Porque esses substantivos, você jura que eles estão
são contáveis. E quando você começa a analisar em questões da gramática da língua inglesa, você descobre que, na verdade, eles são incontáveis. Vamos descobrir quais são os principais substantivos que se enquadram nessa categoria. Furniture. Furniture significa mobília. Mobília é o conjunto de móveis. Então, quando eu falo em mobília, eu já estou falando de uma coisa que é uma unidade. Então, não há como você dizer na minha casa, eu tenho 3 mobílias. Não, você tem mobília, que é o conjunto de móveis da sua residência, tudo bem? Advice. Essa palavra é praticamente impossível de convencer o aluno de que essa palavra é um substantivo incontável, mas eu vou tentar. Advice significa conselho. Gente, conselho é incontável. É muito difícil a gente compreender isso porque a gente tem o hábito de dizer, quando eu saí de casa, meu pai me deu 3 conselhos. Na verdade, seu pai te deu conselho. Ok? Conselho é um conjunto de coisas que alguém nos diz na preocupação de nos beneficiar de alguma maneira. Então, advice é um substantivo incontável. Muito cuidado, porque você pode ter a tendência de achar que é um substantivo contável quando não é, ok? News. De todas as palavras, eu acho que é a mais perigosa. Sabe por quê? Porque news significa novidade ou notícia. E essa palavrinha aqui já tem um S no final. E agora há pouquinho no slide anterior eu disse que substantivo incontável não pode ir para o plural. Claro que não. Se ele é incontável, ele não pode ultrapassar a fronteira, a barreira de uma unidade. Ele não pode sair do campo de 1 para o campo de 2. Deu para entender? Se ele não pode cruzar essa barreira, se ele não pode ultrapassar essa fronteira, como é que eu posso ter um substantivo incontável no plural? Então, substantivo contável pode se apresentar de 2 formas, singular ou plural, mas o incontável, o uncountable, esse que nós estamos estudando agora, ele só pode se apresentar para a gente numa situação de prova no singular. Ficou claro isso? Então vamos lá. News é uma palavra perigosa porque tem um S e esse S pode fazer você remeter à ideia de que é plural, quando na verdade news é um substantivo incontável, tá? Information. Olha que palavrinha perigosa. Information, você jura que é um substantivo contável. Afinal de contas, qual é o problema de você chegar em um balcão de informações e pedir, por favor, eu gostaria de 2 informações? Quando, na verdade, information nunca pode ter um S no final. Eu nunca posso dizer two informations. Por quê? Lembram do que a gente conversou sobre o conselho? De certa forma, se aplica também em informação. Você chega para alguém e diz, por favor, me dê informação. E aí a pessoa, sim, pois não. Aí você faz 2 perguntas e recebe 2 respostas. Essas 2 perguntas e essas 2 respostas juntas formam o que a gente chama de information em inglês. Informação. Então, não aceitem que a palavra information receba um S no final. Tá errado, ok? Baggage e luggage. Essas 2 palavras, elas estão associadas, por isso que eu vou comentá-las juntas, tá? Baggage significa bagagem. Luggage também é bagagem, só que especificamente bagagem de mão. Também faz sentido. Pensem no conceito de mobília. Mobília não é o conjunto de móveis? Então, bagagem, seja ela de mão ou não, também é o conjunto de malas, bolsas, valizes, enfim, tudo que você carrega a título de bagagem quando você, por exemplo, realiza uma viagem, tá? Money, time. Cuidado com essas 2 palavrinhas. Money, dinheiro, é incontável. Ah, não, Daniel, pode parar por aí. Dinheiro é incontável? Você está querendo dizer, você está querendo me provar que eu não posso quantificar o dinheiro? Bom, se eu estiver falando do substantivo dinheiro, money, não. O que você pode fazer é quantificar o dinheiro de maneira indireta. Ah, Daniel, é verdade. Eu posso quantificar o número de cédulas que eu tenho na minha carteira, o número de moedas que existe naquele cofre. Eu posso quantificar os reais, os dólares, os ienes, os francos, os marcos. Não é verdade? E aí você está quantificando, nesses últimos casos aí que eu mencionei, as unidades monetárias. E aí sim eu posso quantificá-las sem nenhum problema. Deu para entender? Time é a mesma coisa. Você pode quantificar o tempo através de suas subdivisões, horas, minutos, segundos, mas tempo em si não é um substantivo quantificável. Daniel, mas espera aí, eu já vi a palavra time com S no final, é verdade. E você disse que substantivo incontável
incontável não pode ir para o plural. E se eu disser para você que time é totalmente diferente de times? Time significa tempo. Tempo realmente é um substantivo incontável, como a gente acabou de discutir. Porém, times com S no final significa vezes. Não tem nenhuma relação com time. É uma palavra à parte. Então, time significa vezes. Aí sim eu posso quantificar, por exemplo, o número de vezes que eu estudo inglês por semana. Eu estudo 3 vezes por semana, Daniel. Deu para entender? Aí sim é quantificável. E para fechar, nós temos equipment, equipamento, e knowledge. Equipamento é o conjunto de aparelhos, dispositivos eletrônicos que você carrega. E knowledge é até fácil de você lembrar que é um substantivo incontável. Ninguém diz assim, eu tenho 3 conhecimentos. Não, ou você tem muito conhecimento ou você tem pouco conhecimento, mas conhecimento, knowledge, não é algo que possa ser passível de quantificação. Deu para entender? Então, não esqueça que todos os substantivos incontáveis devem sempre se apresentar na sua forma do singular, ok? Para frente. Agora chegou a hora de colocar em prática o que nós aprendemos sobre os substantivos considerados incontáveis. Olha essa primeira questão da AFA. Choose the alternative, escolha a alternativa in which, na qual there are only uncountable nouns, na qual existam apenas substantivos incontáveis. Olha o detalhe, uncountable nouns. Então nós temos 4 opções, cada uma delas traz 5 substantivos e eu preciso identificar aquela opção, aquela alternativa que traz apenas substantivos ditos incontáveis. Para facilitar um pouco a resolução, a própria AFA colocou um pequeno fragmento textual que serve como pista contextual para você entender em que situação se empregam esses substantivos. Yesterday I went to the supermarket and bought. Ontem eu fui ao supermercado e comprei. Então vamos lá. Alternativa A. Tea significa chá. Chá é líquido, líquido é um exemplo de substantivo incontável. Cream, creme. Ora, eu não tenho como quantificar alguma coisa gelatinosa, pastosa ou cremosa. Então é mais um exemplo de substantivo incontável. Paper, partindo do princípio de que nós estamos em um supermercado, provavelmente estamos nos referindo àquele papel cuja matéria-prima é a celulose. Cuidado para não confundir com aquela explicação que eu forneci agora há pouco, falando sobre o paper como sinônimo de artigo científico. Beer, cerveja. Cerveja é um exemplo de substantivo incontável por se tratar de um líquido. E ice. Ice é gelo. Gelo também é um substantivo incontável. Daniel, mas quando eu digo 3 cubos de gelo, bom, você está quantificando indiretamente o gelo através da forma dele, dos cubos, deu para entender? Então, na prática mesmo, o que você quantifica são os cubos e não o gelo. Por isso que eu disse, substantivo incontável ou é aquele que não se quantifica de jeito nenhum, ou é aquele que você só pode quantificar de maneira indireta. Logo de cara, nós encontramos uma alternativa que reúne 5 substantivos incontáveis. Isso provavelmente significa que é a resposta correta. Mas calma, vamos analisar os demais itens até para a gente ganhar vocabulário e raciocinar em cima do conceito de contável e incontável. Na letra B, eu já começo com um problema. Fruit, fruta. Fruta é um substantivo contável. Eu posso quantificar o número de frutas que eu comprei no supermercado. Então, isso já invalida a letra B. Salmon significa um tipo de peixe específico. E eu posso quantificar o número de salmões que eu pesquei. Claro que se eu estiver fazendo referência à carne do salmão, vai ser um substantivo incontável. Como a gente viu que fish é incontável. Rice, os grãos em geral, eles são considerados substantivos incontáveis. Então, quando eu falo em grãos, eu falo em sugar, açúcar, eu falo em salt, sal, sand, areia. Tudo que se apresenta em forma granular, eu posso dizer que é incontável. E aí você tem oil. Oil pode ser 2 coisas, tá? Pode ser petróleo, numa perspectiva mais macro, mas também pode ser o óleo de cozinha, aquele que a gente utiliza nos pratos que a gente prepara, tá? Então, nesse
Nesse caso, nós temos um líquido, um óleo, ok? Então, é um substantivo incontável. Mas a presença do fruit no início da letra B invalida a letra B como possibilidade de resposta. Letra C, nós temos lettuce. Lettuce significa alface. Eu não posso quantificar o alface, eu posso quantificar o número de folhas de alface que eu comprei. E aí a quantificação é indireta. Isso já torna a letra C incorreta. Milk, leite. Leite é incontável, líquido, já discutimos isso. Jam significa geleia. Tudo que é pastoso, gelatinoso, cremoso é incontável. Egg, aí nós temos um substantivo claramente contável. Ovo, eu posso quantificar o número de ovos que eu comprei no supermercado. Então, a letra C, pelo lettuce e pelo egg, eu já posso considerar, tá, o item errado. E aí você tem cucumber, que é o pepino. Pepino é um substantivo claramente contável. Eu posso quantificar o número de pepinos que eu coloquei dentro do carrinho do supermercado. Elimino a letra C e vou para a letra D. Beans. Beans são feijões, ok? Os grãos de feijão. Eu posso considerar um substantivo contável porque tem um Szinho no final, tá? Embora essa contagem não seja relevante. Ninguém quantifica o número de grãos de feijão que a gente coloca no prato. Por favor, me dê 3 grãos de feijão. Ninguém faz isso, tá? Cabbage significa repolho. Repolho é um exemplo de substantivo incontável, ok? Então, fish. Fish é um substantivo também incontável. Carrot é um substantivo contável. Cenoura, eu posso quantificar o número de cenouras que eu comprei. E water. Water significa água. Água é um líquido. Líquido é exemplo de substantivo incontável. Resposta correta por eliminação é o item A. Ficou claro para você de que forma o examinador pode cobrar essa diferença entre contável e incontável? Agora uma questão da EA de 2013. All words below are countable nouns, except... Todas as palavras abaixo são substantivos contáveis. Agora a gente saiu do campo dos substantivos incontáveis da questão anterior e vamos falar sobre countable nouns, substantivos contáveis. Except, então, das 4 opções listadas pela EA, eu tenho 3 substantivos contáveis e 1 substantivo incontável. É justamente esse único substantivo incontável que eu preciso identificar. Então vamos lá. Mais. Para quem esqueceu, mais é o plural irregular da palavra mouse. Teremos a oportunidade de estudar o plural dos substantivos, mas de antemão eu quero que você saiba que mouse, que significa rato ou camundongo, quando esse substantivo é transportado para o plural, mais é a forma irregular a ser adotada. E aí eu faço uma observação importante. Se você soubesse simplesmente que mais está no plural, já seria suficiente para você chegar à conclusão de que esse substantivo ele é contável, porque a gente discutiu isso. Substantivo incontável não pode ultrapassar a barreira de uma unidade. Se eu tenho ratos ou camundongos, ou seja, plural, é porque eu estou diante de um substantivo claramente contável, tudo bem? Então eu elimino o item A. Aí eu vou para a letra B de bola, nails. Você lembra do comentário que eu fiz especificamente a respeito dessa palavra, que eu disse que ela é muito perigosa porque ela tem um S no final e pode induzir você a pensar que nós estamos trabalhando com um substantivo no plural, quando na verdade é um substantivo incontável. New significa notícia ou novidade. E para eles, e aí a gente tem que abandonar o ponto de referência do nosso idioma, para eles, falantes da língua inglesa, notícia ou novidade, seja como você traduza, é um exemplo de substantivo incontável, tudo bem? Então já sei que a resposta correta é a letra B, mas eu quero analisar os 2 itens remanescentes. Sheep. Sheep significa carneiro. Carneiro é interessante porque também é assunto que a gente vai trabalhar no plural dos substantivos, tá? Sheep pode ser carneiro, um só, ou carneiros. É uma palavra que representa tanto o singular quanto o plural sem mudança na grafia. Seja como for, se você pensar apenas no conceito de carneiro, eu posso perfeitamente quantificar o número de carneiros em um cercado. Então eu elimino a letra C. E por último, children.
Children é uma palavrinha que faz parte do nosso repertório vocabular, significa crianças e é um substantivo claramente contável. Eu posso quantificar perfeitamente o número de crianças matriculadas em uma creche. É interessante que a resposta correta é a letra B, e se você parar para pensar sobre a forma como o examinador elaborou essa questão, olha o que ele fez. Ele pegou 3 palavras, mais, sheep e children, palavras que não têm um S no final, mas que estão no plural, e fez você pensar que a única que tem um S é que talvez fosse um substantivo contável, quando na verdade é o oposto, é o inverso. É a única das 4 palavrinhas que eu posso considerar claramente um substantivo incontável. Resposta correta, letra B. Da EA, a gente passa para EPICA, de 2019. Mark the option that has an uncountable noun. Marque a opção que tem uma palavra incontável. De novo, temos 4 opções, precisamos identificar entre elas qual é a única que é um substantivo incontável. No item A, a gente encontra slavery. Slavery significa escravidão. Gente, eu posso quantificar o número de escravidões que aconteceram no nosso país? Isso existe? O número de escravos não dá. Escravidão é um substantivo incontável, não pode ser transportado para o plural. Logo, estamos diante de um substantivo claramente incontável. De cara, a gente já achou a resposta correta, mas como já é de praxe, eu vou analisar os outros itens para a gente poder treinar um pouquinho mais e tirar eventuais dúvidas que surjam. Na letra B, eu tenho a palavra threat. Conhece essa palavrinha? Ela significa ameaça. Eu posso quantificar o número de ameaças que alguém recebeu? Posso sim. Eu posso, por exemplo, ir na delegacia e dizer que eu fui ameaçado 3 vezes, que eu recebi 3 ameaças. Então, o item B, threat, ameaça, é um exemplo de contável. Lembrem-se que o examinador pede a única palavra que é incontável. Então, eu elimino a letra B. Na letra C, eu tenho a palavra property, que é propriedade. Eu posso quantificar o número de propriedades que um fazendeiro tem? Posso perfeitamente. Ele tem 3 fazendas, 2 ranchos, 1 sítio, ou seja, é o número de propriedades que ele tem. Então, nesse caso, é um substantivo contável, mais um a ser eliminado. Payment, pagamento. Eu posso ou não posso quantificar o número de pagamentos que eu fiz ou o número de pagamentos que eu recebi? Seja como for, payment é um exemplo de substantivo contável, logo vai ser eliminado. Resposta correta, slavery. No item A é o único exemplo de substantivo incontável. Olha essa questão da EA. Choose the alternative in which all the words are uncountable. Parece muito com aquela primeira questão da AFA. Escolha a alternativa na qual todas as palavras são incontáveis. Eu preciso de novo encontrar uma opção que tenha 3 substantivos e os 3 possam ser enquadrados nessa categoria de uncountable, incontáveis. Vamos começar com o item A. Salt, sal. Tudo que se apresenta de forma granular é o quê? Incontável. Repetindo, sal, areia, açúcar, arroz, a gente considera substantivo incontável. Cake é bolo. Eu posso quantificar o número de bolos? Bom, depende. Se você estiver considerando o bolo como massa, não. Se você estiver quantificando o bolo como produto final, sim. Seja como for, ele pode ser contável ou incontável. Mas egg, a gente já viu em outra questão, egg é ovo. Ovo é um substantivo claramente contável. Por isso, o item A vai ser eliminado por conta da presença desse último substantivo. Na letra B, nós temos chocolate. Chocolate é contável ou incontável? Gente, chocolate é aquele produto originário do cacau. Aquilo ali, ó, é incontável. Você pode quantificar o número de barras de chocolate que você compra, mas o chocolate em si, a substância propriamente dita, é incontável. Então, o item A, a gente começou com um substantivo incontável. Butter é manteiga. Lembra do que a gente conversou? Tudo que se apresenta na forma cremosa, pastosa, gelatinosa é substantivo incontável, por isso a letra B também traz um substantivo incontável. Só que a última palavrinha, walnut. Walnut é aquela frutinha que os esquilos adoram, que a gente chama de noz, N-O-Z. Então aquilo ali pode ser quantificado, logo a letra B vai ser eliminada por conta dessa última palavrinha. Aí eu vou para a letra C, flour, que é farinha, tudo que se apresenta na forma granular, já sabem, é incontável. Baking powder, olha que interessante essa expressão, baking é
cozinhar. Powder é pó. O pó de cozinhar é o fermento. Então, o fermento também se apresenta na forma de grãos pequenininhos. Então, baking powder, o fermento, é um substantivo considerado incontável. E sugar, acabei de usar inclusive como exemplo. Açúcar é um exemplo de substantivo incontável. Logo, na letra C, eu tenho 3 substantivos e os 3 são incontáveis. Aí eu vou para a letra D. Vanilla. Vanilla é a baunilha. A baunilha é a essência. Então, nesse caso, é um substantivo incontável. Cake tin. Cake tin é forma de bolo. Essa palavra tin significa forma. A forma de bolo, eu posso quantificar o número de formas que eu tenho na minha cozinha. Então, é um substantivo contável. Ice cream, se você considerar o ice cream, o sorvete, como a substância, também é um substantivo incontável, mas o cake tin faz com que a letra D não possa ser considerada correta. A resposta a ser assinalada, item C, ok? Vamos para a última questão, mais uma da EPICA, dessa vez de 2017, que pede: Mark the group of uncountable nouns. Marque o grupo de palavras incontáveis. Então vamos lá, no item A, prejudice. Cuidado que essa palavrinha é um falso cognato, não é prejuízo, é preconceito. E aí a pergunta que eu faço é: preconceito é um substantivo contável ou incontável? Preconceito, eu tenho 2 preconceitos? Não, eu tenho muito preconceito, pouco preconceito. Preconceito, gente, é um substantivo em inglês considerado incontável, tá? Lembrando que a gente tem que marcar 3 opções incontáveis. Experience, experiência. Bom, se você considerar a experiência as vivências que você teve, você pode considerar contável. Mas se você considerar experience como o acúmulo de conhecimento que você tem, ou você tem muita experiência ou você tem pouca experiência. Deu para entender? É um exemplo em inglês de substantivo incontável. Agora, ability não. Ability é habilidade. Habilidade eu posso quantificar quantas habilidades eu tenho. Então, eu elimino o item A por causa da palavra ability, embora as 2 primeiras sejam substantivos incontáveis. Na letra B, orientation, orientação. Bom, se você partir do princípio de que orientação podem ser instruções que você recebe, pode até ser considerado contável, tá certo? Body não. Body significa corpo, eu posso perfeitamente quantificar o número de corpos que forem encontrados. E aí o substantivo é contável. Position, o número de posições que um jogador, por exemplo, pode ocupar dentro de um espaço físico, é um substantivo contável. Então, body e position são claramente contáveis, enquanto orientation pode ser considerado contável ou incontável dependendo do contexto. Elimino a letra B, vou para a letra C. Na letra C eu tenho discrimination, discriminação, ora, se preconceito é incontável, discriminação também o é. Ou seja, começamos com um incontável. Intolerance, intolerância. Intolerância é mais um exemplo de substantivo incontável. Você não tem 2 intolerâncias, 3 intolerâncias, isso não existe. Você tem intolerância, muita intolerância, pouca intolerância. Racism, racismo, também é um substantivo que não pode ser quantificado. Você não pode dizer, ele foi vítima de 3 racismos, não. Ele foi vítima de 3 episódios de racismo, aí tudo bem. Então, racism é um substantivo incontável. Já desconfiamos que a resposta correta é a letra C, mas analisemos o último item para a gente descartar e ficar com a consciência tranquila. History, história. História como o conjunto de aprendizados sobre a evolução da humanidade é uma só, a história, deu para entender? Então é um substantivo incontável. Status, status é um substantivo que pode ser considerado contável ou incontável, dependendo da forma como você emprega. Se você falar do status social, é incontável, mas se você falar do status das suas redes sociais, tá? Aí você pode até considerar contável, ou seja, quantificável. Agora, religion não. Religion é um substantivo contável. Eu posso, por exemplo, quantificar quantas religiões existem aqui no Brasil. Deu para entender? Então, como religion é um substantivo contável, eu elimino a letra D e a resposta correta, a letra C. Você percebeu que para trabalhar com questões que envolvem substantivos contáveis e incontáveis, a gente precisa muito de vocabulário. Por quê? Porque a nossa análise, ela só pode ser realizada a partir do momento em que você raciocina sobre a palavra como passível ou não de quantificação. A melhor forma de você ganhar vocabulário é lendo. E não esqueça de fazer as questões sobre esse assunto na lista de exercícios de revisão e principalmente tirar as dúvidas do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço, pessoal.